Vamos falar hoje da anulação de todos os processos contra Lula da Silva, ex-presidente do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. Os processos contra Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, sempre se mostraram com cariz político, utilizando o poder judicial para fazer luta política. No entanto, ontem, com o julgamento do processo de habeas corpus na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, esse processo judicial, que no fundo era uma guerra política por outros meios, mostrou-se à evidência o seu verdadeiro caráter. Depois daquilo que disse Gilmar Mendes, ministro da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, e também Lewandowski, ministro da mesma turma, não há dúvidas que toda a atuação de Moro foi no sentido de destruir Lula, de impedir que Lula fosse candidato em 2018 contra, nomeadamente, Jair Bolsonaro, e que voltasse a ganhar a presidência da República. Nesse caso, Moro atuou como o verdadeiro ponta de lança dos interesses americanos e mostrou-se como um agente da CIA, que é aquilo que, na realidade, ele é, como demonstrou agora ao sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, no fundo para uma cadeira de ouro, onde ele vai receber milhões em troca dos favores que fez aos Estados Unidos da América. Estados Unidos da América de Trump, cumpre dizer. Antes do julgamento de ontem, já o ministro Fachin tinha tomado uma decisão no sentido de anular todo o processo de Lula da Silva, que correu em Curitiba, na 13ª Vara Criminal de Curitiba, por incompetência manifesta do Tribunal de Curitiba para decidir o caso de Lula da Silva, nomeadamente o caso do triplex de Guarujá e o caso do sítio da Atibaia, além do caso do financiamento da Fundação Lula da Silva. Era manifesto, isso era mais evidente, que o Tribunal de Curitiba era completamente incompetente. E só o intuito persecutório de Moro e da Dallagnol é que fizeram com que o processo fosse para Curitiba. Nada tinha a ver com Curitiba, a não ser o facto de estar lá o juiz Moro, de estar lá Deltan Dallagnol, que eram os pontas de lança dos Estados Unidos de Trump para condenarem Lula da Silva. É óbvio que houve uma preterição do juiz natural. Vamos explicar em termos muito simples o que é isso. É que um processo não pode ser julgado num tribunal à escolha por vontade de quem quer que seja. Um crime cometido em Brasília não pode ser julgado em Curitiba só porque há um juiz em Curitiba que quer julgar o processo. Há uma norma no Código Penal que é o princípio do juiz natural. Isto é, o lugar onde os factos foram cometidos, onde os factos aconteceram, é o lugar onde se irá dar o julgamento. Ora, Curitiba não tinha absolutamente nada a ver com os factos. Em Curitiba, julgava-se questões relativas à Petrobras e, manifestamente, nenhum destes processos era relativo à Petrobras e relacionavam-se ambos com uma construtora, a OAS. E tudo ocorreu fora de Curitiba.
Por isso era evidente, e Dallagnol já em 2016 teria levantado o problema, ele próprio reconhecia que Curitiba não era competente. O problema foi-se arrastando, infelizmente por decisões, houve decisões de vários tribunais no sentido de interferirem a questão da incompetência do Tribunal de Curitiba, e só agora, num último momento, é que Fachin resolveu, no Supremo Tribunal Federal, tomar uma decisão no sentido de anular todo o processo por manifesta incompetência do Tribunal de Curitiba e do juiz Moro para julgar o processo de Lula da Silva. Ora, a decisão de Fachin é tudo menos judicial. A decisão de Fachin tem uma componente política muito importante. E não há dúvida nenhuma que Fachin é apenas um comissário político de Jair Bolsonaro. Ele é amigo íntimo de Jair Bolsonaro, tem defendido sucessivamente os interesses de Jair Bolsonaro. Ele, no Supremo Tribunal Federal, é apenas a voz dos interesses de Bolsonaro nesse tribunal. Ora, porque é que Fachin tomou na segunda-feira a decisão de anular o processo por incompetência do Tribunal de Curitiba? Por uma razão muito simples. É que ele sabia que ontem iria ser decidido, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, a questão do habeas corpus de Lula da Silva, com base em falta de imparcialidade do juiz Moro no processo. Ora, essa falta de imparcialidade, face aos documentos existentes no processo e face aos documentos carreados, nomeadamente pelo Intercept Brasil, também para o processo, era manifesta a falta de imparcialidade do juiz Moro. Ele, como juiz, devia estar completamente alheio a todo o processo de instrução e, pelo contrário, foi ele quem conduziu todo o processo de instrução, ordenou provas, escondeu umas, deu importância a outras, pura e simplesmente não leu outras e utilizou todo o processado no sentido do seu objetivo inicial, que era a condenação de Lula. Os diálogos captados com Dallagnol e com outros procuradores e outros magistrados não deixam a mínima margem de dúvida quanto a isso. Claro que face a algo tão escancarado que chocava os juízes estrangeiros e os juristas estrangeiros de maior nomeada, inclusivamente chocava a própria Interpol, como o ministro Gilmar Mendes acabou por revelar, para salvar a imagem do Supremo Tribunal Federal, salvar a imagem extremamente degradada e já na lama da justiça brasileira. Gilmar Mendes não tinha outra alternativa senão colocar o julgamento do habeas corpus de Lula devido à imparcialidade, à falta de imparcialidade do juiz Moro, não tinha outra alternativa senão colocá-lo em pauta. E colocou ontem. Ora, isso foi uma forma de salvar a justiça brasileira. A decisão de Fachin, por outro lado, foi uma forma de salvar Moro e, sobretudo, e há várias suspeitas nesse sentido, de um acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no sentido de proteger Flávio Bolsonaro, de acabar com os processos contra Flávio Bolsonaro em troca do fim do processo de Lula. Ora, se assim for, e há fundadas suspeitas de que assim é, a justiça brasileira, conduzida por Fachin, e quem decidiu os processos de Flávio Bolsonaro, quem está à frente dos processos de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, caiu mesmo no fundo da lama. Para Bolsonaro, para Fachin e para os seus apaniguados, isso não tem qualquer interesse. Mas para os magistrados mais conscientes no Supremo Tribunal Federal e no Brasil, nomeadamente, veja-se o caso de Gilmar Mendes e Lewandowski, isso
tem importância. Ora, face à evidente parcialidade de Moro, escandalosa parcialidade de Moro, face aos crimes, nomeadamente aos crimes de prevaricação, corrupção e outros crimes demonstrados por Gilmar Mendes, que Moro terá cometido, não podia haver outra alternativa senão anular todo o processado por Moro e, inclusivamente, mover-lhe procedimento criminal e disciplinar, no sentido de, no caso concreto, disciplinar, ele já saiu da magistratura, mas de lhe ser aplicada uma pena disciplinar relativa ao tempo que ele esteve na magistratura, relativamente ao processo de crime de prevaricação, de corrupção ativa e passiva, nomeadamente porque ele utilizou o processo para se promover a ele, para, no fundo, facilitar uma carreira política que ele ambicionava, nomeadamente a de ser Presidente da República, e de utilizar a justiça como instrumento pessoal para seu benefício próprio. Ora, face a isso era tão grave que Fachin tentou o golpe. Conseguiu o golpe. Agora, Cássio Nunes, o último juiz nomeado por Jair Bolsonaro para substituir Celso de Mello, que atingiu a limite de idade, Cássio Nunes pediu um tempo para consulta do processo, alegando que o desconhecia. É um golpe de Cássio Nunes, que é outro porta-voz de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. E esse golpe tem como objetivo muito simples fazer isto. Vai fazer com que a decisão de Fachin transite em julgado, isto é, se torne definitiva, e novamente se coloque perante a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que está a julgar o habeas corpus resultante da questão da imparcialidade de Sérgio Moro, fará com que se coloque o problema da prejudicialidade de um processo em relação ao outro, com que o julgamento já definitivo, já transitado em julgado, da questão da incompetência territorial seja uma forma de anular tudo aquilo que está a ser julgado posteriormente, nomeadamente essa questão da imparcialidade. Por aquilo que nos parece, e dada a posição de Carmen Lúcia, vai ser esta a posição que vai vencer na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Carmen Lúcia tem demonstrado sempre estar pouco na corda bamba para sempre pender para o lado de Bolsonaro. Ela demonstra isenção quando, na realidade, ela é tudo menos isenta. Ela defende sistematicamente os interesses de Bolsonaro e a transformação da justiça brasileira num instrumento de guerra política. Carmen Lúcia, juntamente com Fachin e juntamente com Cássio Nunes, irão votar a prejudicialidade e irão impedir a continuação do julgamento na segunda turma do Supremo Tribunal Federal do habeas corpus de Lula por parcialidade do juiz Sérgio Moro. É isto aquilo que pensamos. Em qualquer caso, abrem-se as portas para Lula se candidatar em 2022. E aí, Jair Bolsonaro está a tremer. O exército está a tremer. E esta saída de um general de aviário à frente do Clube Militar Naval, uma ameaça de um golpe, se Lula for candidato, é extremamente grave. E esse indivíduo devia, desde já, ser julgado, ser movido por procedimento criminal, ser julgado pelo crime de ameaça à democracia e à segurança do Estado. Só se a justiça brasileira não funcionar, como habitualmente não funciona, é que esse indivíduo já não é processado e não será julgado. E preso preventivamente, porque aquilo que ele indicia é que irá desenvolver atos no sentido de levar a cabo um golpe de Estado. Pois,
não podemos deixar uma última palavra para as possibilidades de Lula ganhar. São enormes as possibilidades de Lula da Silva ganhar as próximas eleições presidenciais, porque Jair Bolsonaro demonstrou não só uma ignorância e uma incompetência, uma malvadez, que só os mais cegos, os mais preconceituosos e os mais canalhas é que não reconhecem. Ele transformou a sua governação num verdadeiro massacre do povo brasileiro. E isso não irá deixar de pesar contra ele em futuras eleições presidenciais, comparando os tempos de Lula, que foram tempos áureos para o Brasil, com os tempos de tragédia na governação de Jair Bolsonaro. E com isto termino, despedindo-me até ao próximo Política Impura na Rádio Transforma, pedindo-lhes que subscrevam o canal, que partilhem e que coloquem gosto.